Ora, muito boa tarde. Estamos presentes para mais um Politicamente Correto, que acontece uma vez por mês. E o tema de hoje vem a propósito dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa e com ela nasceu uma coisa para nós é querida, porque é próxima, que é o poder local. No fundo, as autarquias, as câmaras municipais, as juntas de freguesias, as assembleias municipais, que foram criadas, por definição, na Constituição da República Portuguesa. Connosco temos, pelo CDS, o Filipe Rodrigues, que já é um habitué do programa. Temos também Vasco Alves, o Partido Socialista, que também é um habitué do programa já. E temos um estreante e novato, que se chama Casimiro de Almeida, pelo PSD. Aos três agradeço a presença. Não está cá Manuel Almeida do Chega, porque por confusão nossa de datas, apenas por isso trocamos as datas e não pôde estar cá presente, mas por nossa responsabilidade. Pedimos desculpa aos ouvintes e aos telespectadores e também ao Chega Manuel Almeida. E vamos começar então pelo Filipe Rodrigues do CDS. Esta questão de autarquias, e o que queremos aqui discutir é um bocado o Executivo e as oposições, o papel que está definido na Constituição, o Executivo e a oposição, com os estatutos próprios. Como é que acha que isto tem funcionado? No caso, podíamos falar geralmente, mas queríamos falar sobre o Oliveira das Meias, naturalmente. Portanto, dentro do possível. Autarquias, Executivo e oposição. Como é que acha que isto tem funcionado ao longo destes 50 anos da Constituição da República e da criação do poder local? Ora, boa tarde a todos, a quem nos assiste lá em casa, a todos aqui no painel. Bem, em relação à nossa Constituição, foi das melhores coisinhas que nos aconteceu, foi bom, e é bom nós estarmos sempre a falar nela. Aqui em Oliveira das Meias penso que isto tem funcionado muito bem, até porque nas últimas eleições os partidos foram todos chamados para o seu direito de oposição, para o Executivo, quem ganhou as últimas eleições em outubro, utilizou mesmo esse estatuto, foi utilizado o estatuto e muito bem colocou em prática. Onde conversamos todos à mesa, não é? Somos chamados com pontos de vista diferentes, mas depois cabe ao Executivo se aceita ou não aquilo que é dito. Mas penso que sim, a nível local não temos tido, Oliveira das Meias não é daqueles sítios que temos tido grandes problemas que fura a Constituição. Como em alguns sítios, alguns problemas que existem fora daqui de Oliveira das Meias, a nível nacional, às vezes corrompem um bocado, mas aqui até em Oliveira das Meias não temos essa questão, pelo menos já tenho conhecimento. Portanto, em Oliveira das Meias, o Estatuto de Oposição funciona porque o Executivo permite e respeita. Exatamente. E respeita esse Nós tivemos essa situação agora após as últimas eleições. Sim, senhora. Vasco Alves, qual a ideia que tem também sobre este tema? Autarquias, oposição e poder local. O PS já esteve na oposição, está no poder, portanto tem as duas experiências nestes 50 anos de democracia. O que é que Vasco, apesar de não ter estado cá há 50 anos, felizmente para ele, naturalmente, nós gostávamos também de não ter estado, e portanto ter estado Vasco Alves, como é que vê esta situação atualmente entre a oposição e o poder e aquilo que a Constituição define e aquilo que se passa em Oliveira das Meias? Ok, antes de mais, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Eduardo Costa. E de facto este tema é bastante interessante, falar da Constituição. E se o Eduardo me permitir, antes de tocar diretamente aqui nestes tópicos mais relacionados com o poder local, acho que é sempre importante fazermos uma análise daquela que é a importância da Constituição. Até porque é um tema que está a ser muito debatido, porque comemoramos no dia 2 de Abril 50 anos da sua aprovação, no dia 25 de Abril comemoraremos os 50 anos da sua implementação efetiva, e também porque hoje falamos muitas vezes de uma possível revisão constitucional. Acho que é sempre importante, até para as pessoas que nos estão a ouvir também perceber os nossos pontos de vista, darmos a nossa opinião daquilo que é este documento fundamental da nossa República. E basicamente a Constituição, para mim, e acho que
para uma grande parte dos portugueses. Isso recentemente saiu um estudo que diz que a maior parte dos portugueses aprova a Constituição. É muito importante porque protege direitos fundamentais. Se temos liberdade de expressão, que o Eduardo disse que não estava cá no 25 de Abril, mas todos sabemos de relatos, de imagens que vemos, que não havia liberdade de expressão e hoje temos. O acesso à saúde e à educação, e estes direitos, a eficiência dos mesmos é facilmente comprovada com a diminuição brutal que houve na taxa de analfabetismo, a diminuição brutal que houve naquilo que é mortalidade infantil, ou seja, apenas duas medidas concretas que comprovam a importância da implementação destes direitos para todas as pessoas. A Constituição também previne abusos de poder, ou seja, indica quais são os poderes, separa os poderes entre eles, que é fundamental. A própria Constituição indica como é que funciona o poder democrático, de quanto em quanto tempo é que são as eleições, quantas vezes é que um presidente se pode, por exemplo, candidatar à presidência da República, ou seja, regula quase que o sistema político, e só assim com um sistema político é que podemos ter a previsibilidade e que as pessoas podem saber como é que tudo irá funcionar, dá regras claras e, acima de tudo, baliza aquilo que são os nossos direitos. Porque se nós não tivéssemos uma Constituição, qualquer governo poderia fazer aquilo que bem entendesse. E tendo uma Constituição, e através também do Tribunal Constitucional, que faz essa regulação, e já aconteceu muitas vezes o Tribunal Constitucional impedir a implementação de certas leis, temos muitos mais direitos. E, acima de tudo, é um instrumento que é vivo, ou seja, permite a sua alteração. E já tivemos, julgo eu, 7 revisões constitucionais, ou 8, ao longo da história. As primeiras mais importantes, que retiraram o peso daquilo que era o Estado Novo, que aumentaram a importância da economia de mercado, criaram o Tribunal Constitucional. E, basicamente, tem todas ou quase todas as alterações constitucionais que tivemos, houve um consenso quase generalizado da própria população, através da representação dos deputados da Assembleia da República que votavam. E hoje falamos muito, ou um partido principalmente tenta falar desta questão da revisão constitucional, e essa revisão constitucional que o Partido Chega fala, acho que é importante também falarmos e as pessoas saberem o que é que eles defendem, não toca nos principais problemas que as pessoas têm, ou seja, não toca na habitação, que um jovem tem uma grande dificuldade de acesso, não toca na saúde, não toca na educação, mas foca-se ali em questões muito concretas, como a redução do número de deputados, como a possibilidade de haver prisão perpétua. E, portanto, acho que é importante alertarmos as pessoas para aquilo que possa ser uma revisão constitucional. E aqui concordo com aquilo que foi a intervenção do Presidente da República no dia 2 de Abril, que disse que todos os problemas que nós temos, uma coisa assim do género, não é a Constituição que impede a sua resolução. E, portanto, assim, de uma maneira geral, acho que era importante também dar estas notas. Relativamente ao tema mais concreto que o Eduardo fala, autarquias, posição e poder local, eu não consigo fazer uma análise daquilo que foram todos 50 anos em Oliveira de Azeméis e como é que funcionou, sempre foi cumprido, sempre não foi, sempre houve equilíbrio. O Sr. Casimiro certamente conseguirá ter uma experiência muito maior, mas aquilo que eu vejo atualmente como autarca, também como dirigente partidário, e também por o que vou vendo noutros sítios, é que acho que em Oliveira de Azeméis há um clima saudável, há debates mais ou menos quentes, mas acho que, acima de tudo, e a Constituição preveu que esta descentralização, para que houvessem órgãos que pudessem gerir certo tipo de coisas de forma mais próxima, eu acho que faz totalmente sentido, e acho que, concordando ou não concordando com as políticas, isso é natural, é política, mas acho que os princípios basilares para que o poder local democrático foram criados estão a ser cumpridos. Casimiro de Almeida, quase que dispensa a apresentação, mas a memória dos mais novos é curta e dos mais velhos também às vezes também é. Foi o primeiro presidente da Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis, eleito. Foi depois vereador, fui primeiro, depois presidente da Assembleia Municipal. Não, primeiro foi primeiro vereador da Câmara Municipal e depois presidente da Assembleia Municipal, quando já era deputado
à Assembleia da República, aliás, saiu da Câmara para concorrer a deputado. Portanto, temos aqui uma referência de que passou por todas as áreas das autarquias locais, desde a Junta de Freguesia, à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Sr. Casimiro de Almeida, desta experiência toda que teve, como é que classifica o poder local, no fundo, esta experiência de poder local definida na Constituição? Boa noite a todos, aos meus colegas de painel, ao Eduardo Costa, que é o moderador desta entrevista, e aos oliveirenses que nos estão a ouvir lá em casa. Portanto, o que gostava de dizer é o seguinte: portanto, como foi dito já, a minha experiência começou na autarquia. A Constituição da República, portanto, a Constituição Portuguesa criou as autarquias e eu, logo em 76, fui eleito Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira das Meias. Pronto, e logo aí aprendi como é que funcionava o poder e a oposição. Se bem que, na altura, eu fui Presidente da Junta de Freguesia quando havia uma coligação com o CDS, ainda não havia AD nessa altura, mas pronto, apesar de ter maioria na Junta de Freguesia, havia discussão e havia propostas defendidas pela Junta e havia propostas apresentadas e discutidas com a oposição. Tudo se superava normalmente, sem problemas graves, as coisas correram normalmente bem. E o mesmo aconteceu na Câmara Municipal, onde também, quando exerci também o mandato de vereador, também existia a oposição, existia o poder, enfim, e as discussões continuavam, tal como na Junta de Freguesia e como hoje no Parlamento, assim, e em todas as instituições democráticas. A minha experiência não sei se hoje ainda é assim, mas tudo se debatia com normalidade, sem grandes problemas, não havia radicalismo nas posições assumidas pelos intervenientes. Portanto, eu sou testemunha viva dessa vivência. Reconheço que a Constituição realmente é um instrumento fundamental para a vida do país, para por ela nos regularmos, a respeitarmos, a cumprirmos. Como já foi dito aqui, é verdade que ela não impede nada daquilo que é importante fazer-se. Impede sim aquilo que não se deve fazer. E isso é cumprido e tem que ser cumprido porque ninguém luta contra os direitos institucionais. O que se defende agora realmente não tem a ver com coisas normais. Já foi dito aqui que o Chega defende, sei lá, a lei da castração, da pena de morte e coisas semelhantes. No fundo quer desmontar o modelo económico que existe em Portugal. O que, felizmente, penso que não tem condições para o fazer, nem o fará. Por aquilo que eu sei, ninguém estará a favor de uma radicalização daquilo que pretende o Chega. Por outro lado, a questão da redução, mesmo a redução de deputados, já está prevista na atual Constituição. Sim. Um máximo de 230, um mínimo de 180. Exatamente. Nem é preciso mexer na Constituição para reduzir o número de deputados. Abaixo de 180, sim. Mas até 180 podemos reduzir. Sim. Só que o problema tem sido a dificuldade em criar condições para se fazer essa redução para os 180. Mas isto não é preciso mexer na Constituição. Basta uma lei, não sei se aprovada por 2/3, aprovada por... Possivelmente. Não deve ser por unanimidade. 2/3. Se calhar 2/3. Não tenho a certeza. Não estou a ver agora a Constituição o que é que diz nesse aspecto. Mas sei que para
reduzir o número de deputados até 180, não é preciso mexer na Constituição. Portanto, há aí um avanço. Quem defende que é preciso rever a Constituição para isso, está errado. Porque não é preciso. De resto, foi das grandes conquistas. Eu recordo a luta travada por Francisco Pinto Balsemão, que foi o líder da revisão constitucional. 82. 82. Foi o líder da revisão constitucional, lutou contra tudo e contra todos, primeiro, para fazer regressar os militares aos quartéis. Foi uma das grandes causas que ele defendeu e conseguiu. Aliás, o Ramalhianos foi um dos que foi beneficiado com isso. E aprovou, nomeadamente isso. Agora, depois houve outro aspecto fundamental também na revisão de 82, que foi a questão da comunicação social. Porque nós tínhamos tido um poder absoluto, ditadura, em que os meios da comunicação social eram todos do Estado. E, curiosamente, foi muito difícil conseguir que deixassem de ser instituições, a comunicação social fosse toda pública. Toda do Estado. No fundo, continuava a ser, embora já num cariz diferente, mas tutelada pelo governo na mesma, pelo governo ou pelo Estado. Portanto, foram as duas grandes lutas vencidas por Pinto Balsemão. Teve-se-lhe o chapéu, que ele fez um grande trabalho, e estava nas melhores condições. Primeiro, porque o Freitas do Amaral não tinha força suficiente para conduzir uma revisão constitucional. Depois, porque o Mário Soares também tinha, dentro do Partido Socialista, muitos socialistas que também não achavam claramente correto que os oficiais voltassem para os quartéis. E, portanto, havia ali uma divisão. E foi preciso vencer todas essas dificuldades com muito tato. Nessa altura, recordo-me, por exemplo, de uma pessoa que há pouco tempo foi muito falada, Luís Marques Mendes, foi moderador disso com o Barroso, como é que se chama? O sobrinho da Maria Barroso. Sim, está a falar. Pronto, foram eles os dois que conseguiram limar essas arestas. Barroso, acho que era assim. E o Eduardo. Eduardo Barroso, exatamente. Eduardo Barroso. Aliás, ele foi apoiante, inclusive, do Luís Marques Mendes. Foi apoiante. Portanto, é uma curiosidade porque, apesar de termos feito o 25 de Abril para nos livrarmos da ditadura, depois, no aspecto da comunicação social, afinal, queríamos que ela dependesse outra vez do poder político. E dependeu indiretamente, sim. Dependeu durante muito tempo, mas depois deixou de depender. Tornou-se tudo isso passou a ser livre e ser mesmo obrigatório praticamente. Com a revisão de 82. Sim, não é? com a privatização e a criação da estação, da TVI e da SIC, etc. Não é? Portanto, a revisão de 82 foi fundamental para aquilo que hoje é Portugal. Porque depois as revisões sequentes foram mais aspectos muito práticos, sei lá, os tratados da União Europeia, muitos estratégicos, e não foi praticamente já para ver nada assim fundamental. Foi mais uma atualização. Tratado de Maastricht, outra coisa da União Europeia, da adesão ao euro, etc. Foi mais disso que teve que ser revisto e para ser permitido na Constituição. Porque o fundamental estava feito na revisão constitucional de 82.
E o aspecto autárquico também não foi mexido. O modelo autárquico, esse nunca terá sido mexido nas Constituições. Só os, Parece que nunca mexeu. não, mexemos 12 anos, no tempo de 3 para 4 anos. 3 para 4 anos. E o limite também, o limite de também. mandatos. Inicialmente eram São 3 as anos. duas, são as duas. O Sr. Casimiro ainda foi 3 anos de junta, não é? Ainda na altura. Na altura eram 3 anos, 3 anos. exatamente. Depois passou em 82, na revisão de 82 passou para 4 e também passou mais tarde para 12 anos Sim, sim. o limite. Sr. Casimiro, colocado esta questão, e voltava aqui ao CDS para perguntar o seguinte. Carlos, esta questão, oposição e poder local. Já disse que, de facto, aqui em Oliveira das Meias tem havido esse respeito, essa boa interação entre o poder, a ser ouvida, a oposição está a ser ouvida, para o orçamento, O direito etc, à oposição, etc, sim. são ouvidos para as propostas. Pergunto-lhe se as propostas que têm sido ouvidas, se as vê concretizadas, isto é, para além de ser ouvido democraticamente, naturalmente, se vê o acolhimento dessas propostas que são naturalmente apresentadas. Não, sinceramente não, até porque é utilizado o direito à oposição para nos transmitir o objetivo do Executivo vencedor das eleições, do ato eleitoral, com o seu plano, o seu projeto de trabalho, pelo menos no último, lá está, também não posso falar muito para trás, pelo menos no último vez no último ato eleitoral, até certas situações que existem, certos projetos que a Câmara tem aí, a coligação, fui eu e o CDS e o PSD fomos lá, não é? Como coligação, e não concordámos até em certos projetos que a Câmara tem previstos, e é dito claramente logo, portanto, que não vale a pena a opinião, não é? Não houve nenhuma ideia que fosse acolhida, no fundo. Sim, na altura não. Uma coisa que não possa vir a Não, acontecer. coisa que não possa vir. Agora, com as reuniões camarárias que vão existindo, os vereadores discutindo, há certos assuntos que vão sendo colocados, nota-se que já há. Sim, já é diferente. Agora, eu estava a falar de início quando foi o direito à oposição, não é? Quando somos chamados, ouvidos. Agora sim, nota-se que estas preocupações que vão surgindo, que nós vamos ouvindo até dos oliveirenses e que nossos vereadores levam lá, nessas reuniões de Câmara, que os vereadores levam, algumas questões são ouvidas e nota-se que o Executivo, os vereadores, ali, até alguns têm conhecimento do que se está a passar, não é? Do que se passa. Mas sendo um clima de acolhimento, de propostas que são sim, corretas e pelo menos próximas daquilo que se pretende, do melhor que é para o Conselho. Claro, É isso que tem ideia, claro. É isso que o Filipe tem ideia. Não é? Sim. Vasco Alves, no sentido, já que o Vasco Alves pertence ao partido que está na liderança do Executivo, a questão coloca-se, mas de efeito contrário. Entendo que a oposição tem apresentado boas propostas acolhidas, que deveriam ser acolhidas, que são. Como é que acha que nesse aspecto, em nível de propostas, tem sido acontecido? Bem, eu não estou presente nessas reuniões, não faço parte do Executivo e confesso também, o que eu vou acompanhando é pela comunicação social e também as páginas dos partidos, não houve assim um grande conjunto de, não estou a recordar agora de propostas concretas que tenham sido apresentadas nessas reuniões para saber se houve acolhimento ou não, portanto não consigo mesmo responder a isso. Aquilo que eu acho que deve acontecer, estando o PS ou estando o PSD no poder ou outro partido qualquer, é que acho que quem está no poder tem que ter sempre a capacidade de ouvir, e não só para não ouvir apenas porque é uma questão legal, do direito da oposição, mas acima de tudo para ouvir outro tipo de coisas, porque lá está, não é por eu estar num partido que acho que o meu partido é que vai saber de tudo, ou que o meu partido é que vai dar propostas perfeitas em tudo. Não. Há outros partidos, neste caso, que representam pessoas que votaram neles nas últimas eleições autárquicas e, portanto, a partir do momento que quem está no poder consegue apresentar propostas com contributo maior número de forças partidárias, ou seja, maior número de pessoas representadas, eu não tenho dúvidas que as propostas serão melhores e, portanto, esta é a minha ideia na política, como em todas as áreas, na área profissional. Quanto maior consciência houver,
mais fácil e mais fortes serão as propostas, porque foram discutidas, foram debatidas, foram identificados pontos fracos e foram aprimorados para causarem soluções melhores. Vasco, no fundo, acha que as propostas da oposição, apesar do governo, do Conselho ter maioria, devem ser escutadas e devem ser atendidas, se forem válidas, naturalmente? Acho que devem sempre ser ouvidas. Há aqui também uma questão. Neste caso, o Partido Socialista apresentou-se às eleições com um programa eleitoral, apresentou-se às eleições com propostas concretas e, portanto, a partir do momento que os oliveirenses escrutinaram favoravelmente, acho que o Partido Socialista tem, obviamente, de avançar com essas propostas, até porque se não o fizesse, estava, de certa forma, a defraudar as pessoas que votaram nele. Isto de questões mais macros, por exemplo, grandes obras e assim, porque o Filipe até estava a dizer que demonstraram que eram contra algumas questões e com toda a legitimidade. Nisso acho que, obviamente, devem ser fiéis àquilo que apresentaram, aos compromissos e executar. Mas depois, obviamente, eu acho que isto na ideia macro, mas depois na própria execução, por exemplo, temos uma obra, obviamente devemos ouvir a oposição também e ouvir as pessoas para perceber como é que ela deve ser feita, que serviços é que deve ter. Agora, de forma geral, acho que os partidos que estão no poder devem apresentar as suas propostas, mas depois há muitos temas concretos de múltiplas áreas que nem podem nem ter tido nenhuma proposta concreta, ou pode haver algum problema que surge entretanto e que não surgiu à data do último programa eleitoral, e obviamente aí vão surgindo ideias e acho que devem ser acolhidas, devem ser ouvidas e acolhidas. E há muitos instrumentos, seja regulamentos, programas que o município tem. Acho que os partidos políticos devem estar constantemente a tentar melhorá-los e as próprias pessoas que tenham essas ideias, porque não, também não precisam estar afiliadas a nenhum partido para fazer esse trabalho de escrutínio e acho que isso acontece. Obrigado, Vasco Alves. Sr. Casimiro de Almeida, já nos disse aqui, quando foi Presidente da Junta de Freguesia no primeiro ato eleitoral, que, apesar de ter a maioria, conviveu sempre as propostas da oposição e sempre chegaram a acordo, o que quer dizer que foi sempre receptivo a essas propostas. Sente hoje esse clima também, de que as oposições exercem e o poder evoluirmos positivamente ou evoluímos negativamente? É um bocado esta a questão. O que é que acha, na sua sensibilidade? Bem, eu da Câmara não tenho muita opinião porque não acompanho como acompanho a política nacional e percebo muitas vezes o ruído que se faz à volta dessas questões. Agora, o normal é realmente aprofundar as propostas, venham elas de onde vierem, da oposição ou do poder. E o que acontece muitas vezes é, quando vêm da oposição, o poder normalmente opõe-se a essas propostas, apesar delas poderem até ser boas, e se não viessem da oposição, até podiam ser aceites. Mas vindo da oposição, normalmente são consideradas más. E quantas vezes depois são acolhidas pelo poder, quem está no poder, apresentando-as mais tarde como sendo suas. Mas isto acontece assim, não é? Acontece assim. Muitas vezes há uma proposta da oposição que naquele momento não faz caminho, mas mais tarde vem a ser apresentada pela mão do partido que está no poder ou pelo partido que está na oposição e depois passa a ser poder, mas quando já tem digamos, um ambiente favorável à sua aprovação. Porque normalmente o poder não aceita muito bem as propostas vindo da oposição, normalmente a sua posição é contra, sendo que pensa ao poder que, sendo aceites, era dar razão à oposição e não a quem apresenta a proposta inicialmente. Portanto, acha que há propostas que são boas, mas só porque vêm da oposição não são aceitas? Muitas vezes isso acontece. E às vezes, quando o mesmo poder acaba mais tarde por apresentar as mesmas propostas, de maneira diferente, mas apresentar as mesmas. E acho que isso é negativo para a democracia e para toda a gestão, para todo o respeito pela Constituição. Isso me dá que Casimiro quer precisar. Não é? É isso que eu queria dizer, exatamente. Aqui uma questão que queria
colocar nesta terceira ronda aqui ao Filipe. Sempre ouvimos dizer que um poder, para funcionar bem, tem que ter uma excelente oposição. Quanto melhor for a oposição e mais líderes houver melhores líderes de oposição, que o poder se torna melhor. Sim, sim, claro. O que é que tem a dizer sobre isto? Concordo plenamente. Então, se não houver uma boa oposição, quem está no poder também vai sentir-se um bocado que eu faço um bocado o que quero, não é? Agora, mas também tem que haver mesmo uma boa oposição saudável, não é? Uma boa oposição não é ir contra tudo só porque é o outro partido que lá está. Sim, não é isso. A oposição é fiscalizar, é dar o avalo, é dar a sua opinião e tentar que seja tudo para a melhoria do cidadão comum, não é? Mas devemos ser, a oposição deve ser sempre feita de uma maneira a não prejudicar e depois não ser, como o Sr. Casimiro estava a dizer, não ser do contra só porque é outro partido. Nós temos, por exemplo, aí umas questões em certas obras, por exemplo, está a ser feito passeios e não está a ser feito o rebaixamento para uma cadeira de rodas passar. Isto já foi falado, não é? Porque é que não se aceita bem essa coisa e depois essa situação e depois mais tarde vai-se retificar aquilo quando no início da obra já estava a ser falado? Acho que independentemente de quem está, o que o Sr. Casimiro diz e muito bem, e é verdade, isso acontece muitas vezes, quando o outro lado ouve a proposta ou ouve aquela opinião, já está logo o psicológico a pensar, não, ele vai falar, é contra. É logo essa questão. Mas eu acho que devemos, por isso é que todos temos os votos que temos e estamos ali sentados, porque levamos os votos, estamos a representar alguém que votou. O bom que a Constituição nos trouxe foi o cidadão comum poder eleger as pessoas para alistar e entre todos sim trabalhar em conjunto, claro, o poder executivo, outro a fazer o papel da oposição, mas sempre no caminho que é para o desenvolvimento local. Que pincelada é que dá disso em Oliveira das Meias, caro Filipe? A pincelada nisso, acho que temos que temos uma boa oposição forte em Oliveira das Meias. Está a crescer. Acho que agora ultimamente tem estado a crescer. Há aqui uma certa confusão, porque também temos o... Onde a oposição, independentemente de partido. Independentemente de partido, sim, mas é aí que eu vou chegar. Sim, é aí que eu vou chegar, porque neste momento, com a entrada de novas forças políticas, começa-se aqui também a criar assim, uma certa confusão no sentido de oposição, não é? Porque é que levamos, por exemplo, para uma Assembleia um assunto que pode ser resolvido nas reuniões de Câmara? Acho que é necessário também a oposição perceber aonde é que pode aplicar esses temas, trabalhar e debater esses temas, porque só assim se consegue também que ela evolua mais, não é? Porque se estamos a trocar posições, não é? Eu não posso, quando estou como deputado municipal, eu não posso estar a fazer o papel do vereador, não é? Nem sequer o devo fazer. Nem é o local apropriado e para uma Assembleia Municipal fazer aquilo. Sim, estamos a crescer, também Oliveira das Meias também está a crescer muito. O Sr. Presidente da Câmara disse há pouco tempo na reunião de Câmara que Oliveira das Meias a nível populacional está a crescer bastante, eu concordo com ele perfeitamente, e isso, pensando que não, faz com que haja novas ideias, haja novas visões, há muita gente a vir de fora para dentro, faz também que nos obrigue a fazer uma oposição diferente. Não é? Nós hoje em dia, e eu falo agora pelo CDS, nós temos internamente, está a ser pensado, está a ser trabalhado, o estilo da oposição não é só criticar. É óbvio que o criticar faz parte, mas não é aquele criticar de ofensa. Não vamos ofender ninguém. Nós vamos criticar algo, vamos dizer algo de maneira construtiva a que quem está no Executivo, que às vezes não ouviu ou não quer ouvir, mas que consiga perceber onde é que queremos chegar. E é aqui que eu acho que a oposição deve trabalhar, porque é um papel fundamental. Não é? Aceitar e fiscalizar. E a oposição tem que fiscalizar e o Executivo tem que deixar
porque são papéis completamente separados, não é? Vasco Alves, Partido Socialista, que comenta? Comentário, já fui oposição, repetindo-me, é poder, portanto, o PSD, vem como o PSD agora é oposição e já fui poder, há aqui de facto, uma assunção e uma espécie de responsabilização diferente dos eleitores que optam. Como é que lê isto em termos de oposição e poder, esta vertente colocada também ao Luís? Ao Filipe, aliás. Bem, eu acho que concordo com aquilo que o Filipe disse. Eu acho que isto é na política, como em todas as áreas da nossa vida. Se nós não tivermos pressão nenhuma, vamos acabar por estar sempre a deixar um bocado mais andar e temos menos responsabilidade ou menos responsabilização naquilo que fazemos. E na política também é um facto. Acho que é fundamental o poder ser forte, obviamente, porque o poder executa, mas que quem está na oposição leve isso muito a sério. E também não é fácil estar na oposição, porque uma coisa é estar no poder, pode-se executar, pode-se fazer coisas. Estar na oposição, por vezes, é mais desmotivante, porque têm que fazer um trabalho de perceber de que forma é que fazem essa oposição, têm que... por muitas ideias que tenham, não podem executá-las efetivamente e, portanto, não é fácil. Mas quando a oposição é bem feita, acho que é importante. E aqui, dando um exemplo a nível nacional, acho que o meu partido, o Partido Socialista, neste momento, está a fazer o estilo de oposição que eu considero que é correto, que é através de José Luís Carneiro, que não é uma oposição barulhenta, é uma oposição construtiva, apresentar ideias para um conjunto de temáticas e, portanto, eu acho que deve ser essa oposição que é feita, porque eu acho que é o que as pessoas querem. As pessoas não gostam de barulho, não gostam daqueles debates que podem ser muito animados, mas depois vamos tirar o sumo e não há nada. E, portanto, acho que isso é fundamental. Em Oliveira de Azeméis, não me compete muito fazer essas avaliações de poder e oposição. Acho que isso as pessoas é que vão fazendo, mas espero que o poder continue bem, na minha opinião está bem, e que a oposição também faça o seu trabalho para que o Executivo possa ainda atuar de uma forma melhor e representando sempre o maior número de pessoas. Uma boa oposição faz bom poder, no fundo, acho. Sim, eu, por exemplo, na minha freguesia, que é que o Cojães teve muitos anos, o PS teve muitos anos no poder e agora está na oposição, e lá está, é mais desafiante, mas continua em contato com as pessoas, faz o trabalho e, portanto, o que é importante é que as pessoas que fazem parte destes projetos, independentemente do lugar que ocupem, percebam sempre que estão a representar pessoas e não estando a executar as questões, estão a representar levantando um conjunto de questões, alertando, e eu não tenho dúvida que quando a oposição é mais dinâmica, é mais forte, é mais ativa, o poder vai também, se calhar, nem espera que a própria oposição levante a questão e já vai estar mais atenta e tentar resolver essas questões de forma mais proativa. Portanto, acho que essa questão é fundamental e cabe às pessoas que são eleitas terem responsabilidade no cargo que executam, que isso acaba por ser sempre. Se as pessoas, independentemente de estarem numa Assembleia de Freguesia ou serem deputadas, tiverem essa responsabilidade, todos os órgãos funcionarão de uma forma melhor. Casimiro de Almeida, com a sua experiência, que é grande, já foi executivo, nunca foi oposição quando exerceu os cargos, exerceu sempre num clima favorável ao partido que estava no poder, mas, por isso, mais importante é a sua opinião. Apesar de maiorias, com minorias, apesar de exercícios, já disse aqui que respeitava a oposição, mas uma oposição, quando é forte, quando tem bons líderes e é forte, ajuda a que se governe melhor? Sim, uma oposição forte obriga quem governa a apresentar medidas ou propostas que não sejam demagógicas. Já não apresenta tudo e mais alguma coisa, porque sabe que isso, numa opinião forte, numa oposição forte, vai colidir com essa oposição e vai ser rechaçado. Portanto, o próprio poder escolhe, dentre aquilo que pode apresentar, aquilo que é o melhor e aquilo que admite que possa passar, ou que pelo menos a oposição não tenha capacidade para desvirtuar essas propostas. Portanto, começa logo, com uma oposição forte, começa logo o poder
a ser seletivo naquilo que apresenta a debate. Por ter uma posição forte, no fundo. Ter uma posição forte, exatamente. Tem uma voz forte, que chega mais perto às populações, não é? Exato. E por isso o poder tem maior respeito. Tem mais respeito. Mas também o poder, nesse aspecto, com uma posição forte, também procura ser melhor. Mais Portanto, seletivo. se a oposição for fraca, o poder relaxa um bocado mais e serve menos a Exatamente. população. Portanto, no fundo, uma posição forte beneficia a comunidade. Certo, certo. Mesmo que o poder tenha maioria, tiver uma oposição forte, mesmo que seja menor, o seu poder de argumentação tem muita influência naquilo que o poder apresenta. Mesmo que tenha a maioria e Mesmo a que o oposição poder seja tenha a minoritária. maioria, a oposição, uma oposição forte, que saiba definir bem aquilo que é interessante e que vale a pena lutar para o país, ou para a freguesia, ou para o concelho. Portanto, o poder já escolhe aquilo que sabe que vai ser difícil de contrariar. Porque a opinião pública também conta. Não é? Também conta, Também exatamente. conta. Obrigado. Eu tinha apenas uma última questão para colocar, que propositadamente escolhida. A questão de poder local, de autarquias, o estatuto da oposição. A oposição tem condições para exercer, isto é, uma oposição tem um gabinete, tem condições, tem tempo para estudar os dossiês, para fazer oposição. É preciso estudar os dossiês, é preciso trabalhá-los, é preciso ter com tempo, é preciso ter gabinetes de apoio para o fazer. Algumas câmaras têm, outras não. Caro Filipe, como é que está a funcionar isto em Oliveira das Meias? O conhecimento que eu tenho, mas também segundo os nossos vereadores, não é? Eu não sei se ele já pediu, se não, ia ser pedido gabinetes para os vereadores. Uma das coisas que muito se fala é o atraso de envio da documentação para estudar os tais processos, não é? Sei que melhorou em relação ao último mandato. Há sempre um atraso, quando é que a documentação chega, quando é que a informação chega, se vem toda correta, se não vem. Quando há uma alteração de última hora, ela chegar a tempo para que possa ser discutida, não é? Em relação aos gabinetes em Oliveira das Meias, é aquela questão que nós temos, o espaço parece que é pequeno para os funcionários, quanto mais agora pedir gabinetes para os vereadores todos, não é? Para a oposição estar. Mas penso que o Executivo estará a tratar dessa questão. Depois também, em relação à Assembleia Municipal, acho que está na altura, se calhar, também do Executivo começar a pensar num sítio para a Assembleia Municipal poder ter um sítio específico, não é? O edifício, por exemplo, onde estavam os serviços da Câmara, por exemplo, já se falou isso aqui, para onde o cidadão saiba onde é que se pode dirigir e que sabe que está ali, ou quando é que estará ali o deputado ou o vereador, para ouvir as suas questões, que não temos em Oliveira das Meias ainda, não é? As Assembleias Municipais são na biblioteca, não há um espaço fixo. Os vereadores, segundo uma reunião de Câmara também, e o nosso vereador Pedro Marques, ele chegou a dizer que ainda não pediu por causa da questão dos funcionários, não é? Porque acha que o espaço é pequeno, mas que possivelmente mais à frente iria solicitar o espaço que tem direito, que está consagrado isso, não é? Que tem direito para trabalhar, com acesso ao computador, com acesso a essas coisas, toda a ferramenta necessária para estudar os processos que a Câmara envia e que a oposição deve ter acesso para trabalhar. Portanto, o que o Filipe está a querer dizer é que não existe isso, mas há perspectivas boas de estar em vias de se obter isso. Sim, no fundo é isto. sim. Vasco Alves, esta situação é importante, tem sido debatida em muitos municípios. Há municípios com capacidade para responder a isto, outros não. Há municípios que dizem que se o município se quiser dizer a um vereador da oposição, ou o conhece, ou tem telefone, porque não sabe onde é que ele está. Portanto, não há um local nem horas para definir num edifício municipal. Em Oliveira das Meias também não.
por razões, provavelmente, de logística e de falta de espaço. É só agora que há um novo edifício Exato. de forma municipal, portanto, provavelmente por razões de ordem logística, mas não acha que isto seria interessante, por isso a questão coloco, tal como o Filipe referiu, são coisas que estão agora a começar a ser pensadas com novas instalações para o município, etc. Acha que seria interessante os vereadores da oposição terem uma sala, terem um local onde os cidadãos pudessem dirigir-se a hora tal, ao sítio tal, e acha que isto seria interessante para a democracia, para a liberdade das meios também? Sim, eu acho que isso em Oliveira das Meias, que eu tenho a noção, nunca foi uma prática, ou seja, os vereadores da oposição nunca tiveram essa posição ou do poder, representam pessoas e, portanto, obviamente que, havendo essa possibilidade, aqui acho que é mais uma questão logística do que outra coisa, não é querer ou não querer, porque isso acho que não tenho dúvidas que o Executivo está completamente Ainda à nem vontade. tinha sido com isso. pedido. Sim, eu também assisti a essa reunião de Câmara onde esse tema foi abordado. Eu acho que faz todo sentido, a partir do momento que hajam condições, acho que faz sentido os vereadores da oposição terem um espaço para, se calhar será mais para receber os cidadãos do que propriamente para trabalharem, porque os vereadores da oposição têm os seus trabalhos, mas sim, acho que é importante. E relativamente à questão da documentação, claro que é sempre muito mais complexo para um vereador da oposição porque tem o seu trabalho e depois tem de ver, mas isso é assim, como é nas Assembleias Municipais também é muita densidade e muitos documentos e é sempre difícil vermos tudo, mas lá está, é o que é, são coisas que são muito difíceis de alterar, até depois há documentos que vêm em cima da hora ou porque foram temas recentes, mas relativamente a essa questão concreta do espaço, acho que devem ser dadas essas condições assim que possível. E também, em termos da documentação, acha que se deve continuar a fazer um esforço para chegar o mais depressa possível às oposições, apesar de... Sim, acho que há um tempo legal para isso, certamente. Que é cumprido esse tempo legal, mesmo assim haja um esforço do município que beneficia a todos. Não é? Sim, lá está. Acho que deve ser feito esse esforço ao máximo, porque estávamos aqui a falar de ter uma boa ou uma má oposição. Obviamente que se a oposição tiver menos tempo ou tiver poucos dias para analisar os documentos, não vai conseguir analisá-los com tanta substância, se calhar, ou com a atenção devida. E, portanto, devem ser cumpridos esses prazos e também sempre recorrendo ao bom senso, que acho que é fundamental, sabendo que são questões complexas, até mandar antes possível do limite que a lei prevê para o envio desses documentos. Sr. Casimiro de Almeida, Sr. Comendador, foi deputado e na Assembleia da República todos têm um gabinete, não é? Ou pelo menos... E tem assessoria. E assessoria. Tem assessoria. Quer dizer, tem assessores e tem gabinete. O que devia também acontecer nas câmaras municipais. Nos municípios. municipais. Esse modelo não existe em muitos. Porque as coisas evoluíram de tal maneira, os orçamentos hoje das câmaras não são nada daquilo que eram há 20 anos, ou há 30, e, portanto, espaço terá que ser arranjado. Não existe... Há soluções. O município tem muitos instalações, muitos edifícios. Se não é aqui, é acolá. Em algum sítio tem que ser. Não tem que ser todos ao molho e fé em Deus. Não tem que estar todos no gabinete da Câmara Municipal ou junto aos funcionários da Câmara. Porque tem que ter gabinetes e tem que ter assessoria nesses gabinetes. Só assim poderão fazer um trabalho eficiente. Aquilo que eu leio aqui do Oliveira das Meias, sei que é assim. Sei que sempre assim foi. Sei que já há condições para não ser assim. Não havendo espaço no interior do município e havendo essa dificuldade de acomodar os vereadores da oposição em gabinetes próprios, acho que a Câmara deve fazer, a Câmara ou a Assembleia devem diligenciar, devem deliberar no sentido de encontrar essas condições em qualquer lugar. E tem que também permitir que haja assessores que estudem os casos, porque um vereador, por ser vereador, não sendo técnico, não pode apreciar todos os casos que passam por a Câmara e que são aprovados na Câmara. Tem que haver alguém que os estude e que lhes diga qual é o caminho que aquilo deve levar. Se é para aprovar ou se é para votar contra. Certo. Portanto, os gabinetes e os assessores são absolutamente indispensáveis. Tal como acontece na Assembleia da República, sem a qual não havia... E como acontece nas grandes autarquias portuguesas, cujos relatos
vêm na comunicação social e nós sabemos o que se passa nesses gabinetes e como é que eles são assessorados. Sim, em Lisboa, os Inclusivamente vereadores por da quem? oposição, por exemplo, têm vereadores. Tudo. Tem assessores. Tem Do assessores. Porto, e das Assessores, Coimbra sim. também tem, e outras Sim. cidades, mas também concordo É muito, que muito, neste momento muito um orçamento maior. municipal há 20 anos era 10% do que é hoje e, portanto, já começa a haver condições e exigências. Mas também o As pessoas custo de têm vida para isso. está tudo muito mais caro Tudo também. muito mais caro, Em também termos vais ter reais, razão. não é bem assim. Mas o que se pretende dizer é que hoje a responsabilidade de uma Câmara é muito superior, até pelas competências que cada vez mais estão a passar para os jovens. Sim. Atualmente não tinha as competências do ensino, nem da saúde, e agora tem. E agora tem, compreendemos perfeitamente. Bom, e chegamos ao fim do debate e deixo, enfim, como se trata de um tema interessantíssimo, que é a Constituição da República Portuguesa versus as autarquias locais, a oposição e o poder autárquico, uma mensagem que queiram deixar aos nossos teleouvintes. Começava por Filipe. Filipe, que mensagem nestes 50 anos da Constituição da República Portuguesa em relação ao poder local? A mensagem é para todos que continuemos a ter um bom desenvolvimento democrático, não é? Porque 50 anos ainda não foi há muito tempo. Ainda não é assim há tanto tempo. Jovens, ainda somos jovens. Não é assim há tanto uma tempo. jovem democracia. E há alturas que dá a sensação, parece que está a ser ameaçada, não é? Esta democracia parece estar a ser ameaçada. As pessoas sentem, não é? Todos nós sentimos. E penso que todos os políticos devem trabalhar no sentido de a melhorar. Em relação ao cidadão comum, que eu acho que aqui também é uma falha porque todos reclamamos, todos repostamos, mas nos sítios certos e nas horas certas e nos locais, que é as assembleias de freguesias, as assembleias municipais, utilizar esse mecanismo, marcar a presença, a população devia marcar a presença em mais assembleias municipais, porque é uma forma também de chegar ao Executivo, não é? De utilizar a Constituição, deu-nos esse benefício, não é? E nós não o utilizamos. Nós não temos essa cultura. Nós vamos aqui às Assembleias de Freguesia, quem lá está são os eleitos e 2 ou 3 cidadãos, não é? Está errado. Está muito errado, não é? E depois queixamos-nos que o poder político faz o que quer. Não é questão do poder político faz o que quer. Eu acho que também o povo também tem que se esforçar um bocado para ir aos locais certos, não é? Porque isso é editado, quando há as Assembleias de Freguesia, quando há as Assembleias Municipais e as reuniões de Câmara, antecipadamente é anunciado quando é que será e o local que será, e a população deve-se dirigir a esses locais. E utilizar esse mecanismo, não é? Claro, utilizando o documento para participação, inscrever-se para participação, não é chegar lá também e começarmos ali a debater o tema uns com os outros. Não, há o documento próprio, por exemplo, numa Assembleia Municipal, há lá o documento próprio, que é entregue à mesa e depois a pessoa tem o seu tempo para intervir. E devemos todos utilizar esses espaços, porque nota-se que queixamos-nos muito, mas a participação é pouca. Obrigado, Filipe. Vasco Alves, um comentário final também, neste tema, 50 anos da Constituição versus autarquias locais. Bem, a mensagem final que eu deixo, e que acaba por ser a minha opinião, é que aquilo que temos que lutar é para que esta Constituição que temos cumpra. Lá estão os direitos que nós necessitamos e agora temos tanta questão da habitação que vimos uma notícia que subiu 180% nos últimos 10 anos, ou seja, quase triplicou o preço da habitação e é um problema para muitos dos jovens, ou seja, temos de garantir que é cumprido para que todos possam ter direito é isso que é um direito básico de vida, à saúde, à educação, aos direitos laborais, direitos dos trabalhadores, garantir que o mercado, que a Constituição defende, o mercado livre continua a florescer, seja promovido, porque só assim é que também há capacidade de redistribuir e todos podemos viver melhor, mas sempre com o equilíbrio que a Constituição nos consagra entre aquilo que é o mercado, mas aquilo que também são os direitos dos trabalhadores. Acho que é fundamental, a nossa Constituição defende muito bem isso, tem esse equilíbrio, o direito à associação, a própria Constituição tem um direito que é relativo à juventude. Ou seja, há quem diga que a nossa Constituição é antiga e já não faz sentido, mas já há 50 anos, quando fizeram colocar um artigo para a juventude que consagra aquilo que devem ser as
políticas de juventude, ou o debate deve ser feito em torno das políticas de juventude, e portanto aquilo que eu tenho a dizer é que nós não precisamos de outra Constituição, não precisamos muito menos de outra Constituição ou de uma revisão constitucional só para colocarmos temas que não acrescentam nada, pelo contrário, que não resolvem nenhum problema, só trazem ruído, só querem dividir a sociedade portuguesa, e portanto, com base naquilo que temos, todos os governantes, todas as pessoas que têm poder, e também nós cidadãos, e aqui concordo plenamente com o Filipe, também os cidadãos têm a sua responsabilidade de serem mais firmes, terem uma voz mais forte, para que esta Constituição continue a ser cumprida e, portanto, independentemente das alterações que possam haver, é este nosso chão comum, é isto que define a regulação da nossa vida em sociedade, e, portanto, que todos possam cumprir, fazer por cumprir, criar leis para que estes objetivos que a Constituição consagra possam efetivamente serem cumpridos e que todos possamos ter estes mesmos direitos. Gabriel Vasco Alves, Sr. Casimiro de Almeida, um último comentário dos 50 anos da Constituição, verso pelo qual tem muito para comentar, portanto, Então vamos. Estamos aqui uma hora a fazer comentário. Poder local versus Constituição. Ok, vamos ao Poder local não pode ser o parente pobre da democracia portuguesa, nem da República Portuguesa. E neste momento está a ser nestes aspectos que aqui acabamos de discutir. Falta de gabinetes, a falta de assessoria para as oposições. Relativamente à Constituição, por mim, acho que está boa e recomenda-se. Depois das grandes revisões que foram feitas de 82, de 86, não há nenhuma justificação para mexer nos aspectos primordiais da Constituição. Portanto, aquilo que se defende numa revisão de Constituição não cabe num regime democrático. Cabe numa ditadura, porque no fundo o que se quer transformar é que o poder possa levar a República a ser uma ditadura, o que eu estou contra completamente. Portanto, acha que há aspectos que querem pôr na Constituição que o levam o país mais para uma ditadura que uma democracia? Sim, certamente. É isso. Esperemos que não seja essa Também a decisão espero que não, povo português. acho que a maioria ainda está na Assembleia e é capaz de não permitir que isso aconteça. E que não haja ninguém a pensar nisso. Bom, agradeço de facto aos quatro a presença, ao Filipe Rodrigues do CDS, ao Vasco Alves, que retornou aos nossos debates, já não vinha há algum tempo, Vasco, do Partido Socialista, e ao Sr. Casimiro de Almeida, que já cá não vem há muito tempo. Há muito tempo. Sou mais velho, mas sou mais novo. Que é um jovem, como dizemos já um bocado, que a democracia tem 50 anos, portanto, e é jovem, o Sr. Casimiro também é jovem, e com a sua experiência é um jovem que nos pode ensinar muito e ensina muito. Aos três, o agradecimento. O Chega do Manuel Almeida não está cá, como sempre está, e por quiproquo nosso das Ameias TV, de Correio das Ameias. Eu adeus a semana passada, a quarta-feira, porque eu tive uma presença obrigatória na Assembleia, no Parlamento, e, portanto, como Presidente da Associação Nacional de Imprensa, e só por isso foi adiado, e foi aqui um quiproquo que levou a que Manuel Almeida não esteja presente, apesar da sua vontade de estar, e a responsabilidade foi inteiramente nossa. Portanto, aos três agradeço. Obrigado. E lá em casa tenham uma boa noite e uma boa visão deste programa no Correio das Meias também na próxima edição. Muito boa noite. Boa noite.